irmão ou a irmã que ainda não foi batizado, ali atrás tem uma lista, pode preencher na parte da frente ou de trás, porque eu acho que já está cheio ali a lista. Então, se alguém quer, nós vamos dar depois um ensino, o que é o batismo, antes da gente batizar os irmãos ou as irmãs. Então, se houver alguém que... Há pessoas que dizem, eu fui batizado quando era bebê. Um bebê não sabe querer-se, não é? Um bebê não sabe o que é querer-se. Quando ele foi batizado, os pais é que fizeram, não é, para ele ser batizado. Então, é quando a pessoa conhece o Senhor, crê em Jesus e diz, eu quero seguir o caminho do Senhor. Então, se é assim o seu desejo, está ali uma lista, podem preencher, não é? Não sei, a Berta e o Manuel, se é o último domingo, ainda vão estar mais domingos aqui, mais um ou dois, não é? Antes de irem como as andorinhas, não é? Para fugir do frio e ir aquecer um pouco em Portugal e na América. Então nós damos graças a Deus. Não sei se há aqui alguém que fez anos esta semana que passou, ou um casamento, aniversário de casamento, ninguém. Então nós vamos então só orar e pedir a Deus para Deus abençoar a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, ouvir a tua palavra, que tu possas falar aos nossos corações, Senhor, e que nós possamos realmente, Senhor, ter essa experiência, Senhor, de ouvir e que tu possas tocar e que a gente possa sair deste lugar não sendo igual da maneira que entramos, Senhor. Fala e toca, Senhor. Pedimos também por cada irmão e irmã que não esteja no nosso meio. Pedimos a tua bênção, a tua proteção. Pedimos, Senhor, também para o pastor Marilton e a sua família, tu possas ajudar eles e proteger eles, Senhor. E pedimos por todos os irmãos e irmãs, Senhor, que não podem estar aqui, Senhor, que tu possas ir ter com eles. Envia a tua palavra, Senhor, e fala os seus corações, Senhor. Pai, nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só para dar aos irmãos, só para os irmãos terem conhecimento, o pastor Júlio, alguns irmãos conhecem o pastor Júlio, que é da igreja de Pretória. Ele, como os irmãos sabem, ele emigrou e graças a Deus, Deus abriu uma porta e ele agora está a pastorear uma igreja na América, não é? Ele com a família dele, então Deus abriu a porta e ele está lá. Então nós damos graças a Deus por isso. E nesta manhã eu vou só continuar. A gente não é, celebrou a Páscoa e eu quero voltar só a meditar e para os irmãos pensarem. A gente leu na semana passada Jesus a falar em João 11:25. João 11:25. E é só para, não é, relembrar, porque a gente às vezes, com a idade, às vezes com a vida, esquecemos, não é? Então, declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há aqui alguém que crê em Jesus? Há aqui alguém? Amém? Então, o que é que a Bíblia diz? Se a gente, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é? A gente já ouvi vários testemunhos de pessoas que morreram e tiveram uma experiência de, vamos lá dizer, sair do corpo e ter com Deus e voltar com uma perspectiva completamente diferente, não é?
eu li de uma história de um homem que não cria em Deus, que era muito rico, e ele morreu, uma história verídica, obviamente. Ele morreu e quando ele saiu do corpo, ele encontrou-se com seres que levaram a ele e aos senhores, e ele teve uma experiência de sentir um amor tão enorme, e quando ele sentiu esse amor, ele voltou para o corpo dele. E ele, obviamente, ressuscitou, e por causa daquele amor, ele mudou a perspectiva, e em vez de ser egoísta e só querer o dinheiro para ele começou a ajudar os pobres e ajudar as pessoas ao seu redor. Enquanto antigamente, ou antes disso, ele nunca quis ajudar ninguém. Então, o amor de Deus nos transforma. Quem aqui já teve esta experiência de ressurreição? Quando eu digo ressurreição, há aqui irmãos e irmãs, como o nosso irmão estava a dizer, quando ele era jovem, ele tomava drogas, não é? E quando ele aceitou Jesus como Salvador, o que é que aconteceu? Houve uma ressurreição na vida dele. E algo novo aconteceu na vida dele. E há aqui outros irmãos e irmãs que têm outras histórias, talvez não foi drogas, mas foi outras coisas. E quando a gente começa a crer neste poder, desta ressurreição, o que é que acontece? A gente começa a ver coisas acontecer, não é? Então, se nós pensarmos naquilo que aconteceu com Jesus, e o que é que aconteceu depois da ressurreição, não é? O que é que aconteceu depois da ressurreição e qual era a atitude das pessoas? Então, quando em Mateus 28:6, diz: não está aqui porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde ele jazia. Não está aqui. Só uma pessoa que disse amém. Mas foi um amém assim um bocado baixinho, mas eu ainda ouvi. Ele não está aqui. Então, quando elas foram ver se Jesus estava lá, o que é que aconteceu? Um anjo, e a gente mostrou aquele vídeo, não sei se ainda está ali nas fichas, da pedra a rolar, não é? Eu não sei se a gente realmente pensa, porque foi tão importante, e eu disse a semana passada, parece que eu disse, o facto de eles removerem a pedra não foi tanto para Jesus ressuscitar, foi mais para nós vermos que ele não estava lá. Se ele quisesse, ele passava por aquela rocha e ele seguia. E outra coisa que eu disse é quando ele saiu e quando ele tirou aquelas vestes, ele não enrolou assim as vestes e deitou para o chão. Não, ele dobrou e deixou dobrado. Porque naquele tempo, quando a pessoa estava a comer à mesa e a pessoa ia, por exemplo, à casa de banho, a pessoa dobrava, não é? O guardanapo dobrava para dizer ao garçom, eu vou voltar. Mas se a pessoa fazia assim, não é? Há pessoas,
O meu sogro, quando ele comia, ele limpava a boca e depois fazia assim muito, gostava de muito esmagar completamente, não é? A irmã também é assim? Ok. Então, para a outra vez que a irmã for comer, lembre-se disto. Então, quando a gente põe... Quando eles punham o guardanapo assim, queria dizer que já acabei, não vou voltar. Mas Jesus, quando ele morreu, ele deixou a roupa, as vestes todas dobradas. Porquê? Porque ele estava a querer dizer ao povo e aos discípulos, eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, quando elas foram lá, elas viram que não estava ninguém no túmulo. Agora, aqui é uma coisa. Quando a gente está a viver, e eles viveram com Jesus 3 anos e meio, e ele estava lá, e eles viram os milagres, eles viram... E às vezes na nossa vida, irmão Pereira, não sei se acontece consigo, mas às vezes parece que Jesus já não está conosco. Já alguma vez aconteceu consigo? Quando a gente está a passar por morte, ou a gente está a passar por dificuldades, que tivemos um ataque de coração, parece que o Senhor nos abandonou e a gente vai ver e a gente diz, Ele já não está cá. Onde é que Ele está? Não está a acontecer nada, Ele não está-me a ajudar. O que é que aconteceu? O que é que eu fiz mal? Os discípulos estavam no barco e quando veio a tempestade, Jesus estava a dormir e o que é que eles fizeram? Foram acordar Ele e disseram, tu não te preocupas com a nossa vida que a gente vai morrer? Mas ele estava no mesmo barco e ele podia morrer. Mas só que ele estava com a paz que excede todo o entendimento. Então, Jesus já não está no túmulo. Ele está vivo. Ele ressuscitou e porque ele ressuscitou, eu e o irmão e a irmã, nós temos poder dentro de nós que pode mudar circunstâncias, pode mudar coisas ao nosso redor, se nós queremos realmente que o Senhor está a viver em nós. Eu não sei se às vezes a gente, irmão Fonseca, se a gente pensa bem, já pensaram que o Senhor, se a gente lê em Romanos 6, 10 e 11, não sei como é que diz no português, mas no inglês, pois quanto ter morrido de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Então, Romanos 6,4 diz o quê? Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é que isso está a dizer? Está a dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está a viver em nós. Isso é, se a gente aceitou Jesus como Salvador, esse poder está a viver em nós. Mas agora, se nós não pensarmos nisso e se nós não
declararmos isso. Porque nós estamos a passar... O que é a morte? A morte, se eu pensar na morte, a morte é uma das coisas mais difíceis para a gente vencer. Não é? Eu tenho problemas, os irmãos têm problemas. Quando a gente passa por problemas, normalmente a gente pode ultrapassar esses problemas. Mas eu já vi que quando as pessoas estão mortas, elas estão mortas. E não podem fazer nada. Não podem resolver problemas, não podem... Os irmãos sabem que Satanás, o que é que ele quer fazer? Ele quer trazer morte em certas áreas da nossa vida. Há aqui pessoas, há aqui irmãos e irmãs, que há certas áreas na sua vida, vocês não têm a vida de Deus nessa situação. E se a gente não começar a dizer, não, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tivesses vida, e não só vida, mas vida com abundância. O que é vida com abundância? Não é, Fábio, não é dinheiro. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas estão a ver uma vida, não é? Havia um homem inglês, os irmãos já ouviram, ele cantava uma música e dizia: Don't worry, be happy. Fábio, estás a perceber em inglês? Esse homem escreveu essa música, Don't worry, be happy. Mas dizem que ele cometeu suicídio, matou-se. Mas ele escreveu a música a dizer, Don't worry, be happy. Então, ele foi o autor, mas ele não ouviu a própria música dele. E nós, às vezes, há pessoas que são ricas, mas são pessoas infelizes. Já têm tudo, já têm o dinheiro, têm recursos, mas não conseguem ter a alegria do Senhor. Porque o dinheiro não traz alegria. Dinheiro é uma boa coisa, não é? Eu gosto de dinheiros. Não amo dinheiro, mas eu gosto de dinheiros. Porquê? Porque o dinheiro é uma coisa que precisamos. Se a gente tem fome, a gente tem que comprar comida. Se a gente quer ir de férias, se a gente quer ir a Portugal, Manuel, ou a América, a gente tem que ter recursos. Então precisamos de dinheiro. Mas o problema é quando o dinheiro, nós temos dinheiro e começamos a viver vidas que a gente não tem alegria. Nunca chega. Não é? Aquele homem, o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, tem um valor de 400 bilhões. 400 bilhões. Eu nem sei contar. 400 bilhões. Mas os irmãos sabem que ele tem 3, 4 mulheres. Tem não sei quantos filhos. Ele não está feliz com aquilo que ele tem. Os 400 bilhões já puseram pirulitos na cabeça dele. Então, o que é que eu quero dizer? Nós, em Efésios 3:20, diz assim, como crentes, Efésios 3:20, diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o quê? Segundo o poder que em nós opera.
Irmão Horácio, o que é que isto está a dizer? Está a dizer que quanto mais eu deixo o poder de Deus, este poder que ressuscitou Jesus da morte, operar na minha vida, quanto mais eu faço isso, o que é que vai acontecer? Minha vida vai ter mais abundância e tudo aquilo que eu pedir, Ele vai fazer além daquilo que eu penso ou daquilo que eu quero. Quando a gente vive no poder da ressurreição, a gente quer declarar vida sobre certas coisas na nossa família, no nosso lar. A gente reconhece, eu não sei se os irmãos estão a pensar, não sei, irmã Evangelina, não sei se a gente está a ver o que é que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o Deus poderoso, o poder que levantou Jesus da morte, está a viver em mim. Não sei em si, mas pelo menos em mim Ele está a viver. O que é que isso quer dizer? Que quando há situações na minha família, no meu lar, no meu casamento, nas minhas finanças, eu tenho que declarar e dizer: Senhor, essa situação tem que mudar. Porque eu tenho um Deus vivo a viver dentro de mim. Um Deus vivo. É um Deus que tem poderes. Então, quando eu começo a ver isso, já pensaram, se eu estou doente e eu tenho um Deus vivo que ressuscitou, se eu estou doente e eu, quanto mais começar a declarar, não, eu tenho um Deus vivo dentro de mim, essa doença vai começar a sentir o poder de Deus na minha vida. O que é que diz ali? Segundo o poder que em nós opera. Isso quer dizer que há pessoas que deixam mais o poder de Deus operar na vida deles do que outros. Então, qual é a sua situação? E nós não precisamos de esperar até o dia que nós vamos ressuscitar dos mortos. Há muitas pessoas que dizem: ora vem, Senhor Jesus, porque eu quero o teu poder. Não, esse poder da ressurreição está em nós agora. Se não tivesse, irmã, a irmã não ia ressuscitar dos mortos. A palavra do Senhor é clara e diz, eu vou só ler aqui o versículo, se eu encontrar, diz que nós, vamos só ver aqui, em 1 Coríntios 15, ok? Versículo 14 a 20. 1 Coríntios 15, 14 a 20. Ok? E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Se Jesus está morto, irmão Jacinto, se Jesus está morto, tudo o que eu estou a pregar e tudo o que nós vivemos é vã. Por quê? Porque se ele não ressuscitasse, a fé, eu podia ter fé, mas fé em quê? Fé é uma coisa morta. Mas porque Jesus ressuscitou, então, Jesus foi à cruz, ele foi à cruz, não é? Ele morreu na cruz. Ele morreu, puseram ele na sepultura. Se ele tivesse ficado lá, a gente íamos ter pecados, a gente íamos ter doenças. Os irmãos sabem que nós, se eu disser isto, talvez alguns irmãos não vão gostar. Cada um de nós que estamos aqui já devíamos estar mortos. Cada um de nós que estamos aqui devíamos estar mortos. Os irmãos sabem que
No dia que o irmão e a irmã nasceu, começou a morrer. No dia que eu nasci, eu comecei a morrer. E Satanás quer, quanto mais eu deixo, ele quer trazer morte em todas as áreas da minha vida. E foi por isso que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele está a dizer, eu não preciso de aceitar a morte e os problemas que o inimigo... Jesus não disse que a gente não ia ter problemas. Ele disse, não. Neste mundo vamos ter, mas tende bom ânimo. Porquê? Porque ele venceu. Ele venceu. Então, há áreas na nossa vida onde o inimigo quer trazer a morte, quer trazer problemas, quer trazer tristeza, quer trazer falta de recursos. Porquê? Porque ele quer tomar posse da nossa alma. E quanto mais nós deixamos, irmãos, nós temos que usar mais a nossa fé. Se o irmão e a irmã, há crentes que... Eu estava a ouvir vou dizer um testemunho, não é bem um testemunho, mas alguém estava a falar que um pastor estava a dizer que ele crê que Jesus morreu, mas as características de Jesus é que estão vivas. Então isso quer dizer que Jesus morreu, mas o exemplo que ele deixou é que está vivo, mas ele não está vivo. Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? Então isso quer dizer que Jesus morreu na cruz, ficou morto, mas o exemplo dele ainda está vivo. Então, se isso fosse assim, eu não ia ter esperança nenhuma, porque a gente vê aqui e diz que e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Irmãos, os mortos são ressuscitados, mas a gente não pode falar com os mortos. Há pessoas que falam com os mortos. Se a gente vê a história daquele rico e o Lázaro, a gente vê que não há comunicação entre os mortos. Há pessoas que dizem, eu estou a sentir a presença do meu esposo, ou da minha ex-esposa, ou do meu filho. Não, isso não é a presença, isso é outro bicho. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, não é? E eu sei que não é fácil, especialmente quando a gente estamos viúvos ou viúvas, e a gente fala como se essa pessoa estivesse lá. Os irmãos acham que as pessoas que já morreram, achas que eles estão preocupados com os seus problemas? Se eles estão no céu, olhar para Jesus, acham que eles estão preocupados, porque se eles sabem que Jesus realmente ressuscitou e Ele é o Rei desta terra e Ele está a tomar conta de tudo, acham que eles estão a bater em Jesus e dizer, olha Jesus, tu sabes a Maria que está lá embaixo sozinha? Não sei se tu já lembraste, ela precisa de ti. Não, eles estão tão fascinados com Jesus que eles nem pensam em si, eles nem têm telemóveis. Né? Houve um pastor que, vou dizer pastor porque eu não sei o que chamaram, um falso profeta se calhar é melhor, que disse que foi ao céu e levou o telemóvel e ele tirou fotografias de Jesus. Ele tirou fotografias. E então ele disse às pessoas, se tu mandares 5.000 rands, eu vou-te enviar as fotografias de Jesus. E depois as pessoas começaram a reclamar e a dizer que isso era falso. Então foram à casa dele para dar uma surra a ele. E depois ele disse, eu já não tenho telefone. Perdeu-se. Roubaram.
Os irmãos acham que no céu, onde há a glória de Jesus, que isto vai trabalhar ou funcionar? Não, isto não é importante. Estas coisas do mundo, as pessoas que estão lá não se preocupam com as coisas deste mundo. Porquê? Porque quem é que está-se a preocupar? É Jesus. Ele está a interceder por si e por mim, e Ele está à destra, no lado direito do Pai, simbolicamente. Porquê é que é ao lado direito? Porque a espada está sempre no lado direito. Não sei se os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer. A espada, Ele é a espada de dois legumes. Ele é a espada. Então Ele está à destra, à direita. Porquê? Porque Ele está a lutar por nós. Ele está a batalhar. Ele não está morto, Ele está vivo. E hoje em dia, nós temos, eu e o irmão e a irmã, temos que declarar e ter a certeza que o Senhor ressuscitou dos mortos, e a doença que pode estar no seu corpo, o irmão e a irmã estão a dizer: Jesus não está morto, Ele está vivo. A doença, eu venho contra ti no poder de Jesus, eu declaro saúde. A situação financeira, eu venho contra ti em nome de Jesus, e eu declaro que Jesus está vivo. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs: se Jesus levantou-se da morte, você tem que dizer ao seu problema: levanta-te, levanta-te, já não quero esta situação na minha vida. Eu estou vivo em nome de Jesus. Situação, eu declaro a ressurreição e a vida de Jesus sobre ti. Não importa qual é a situação, Deus pode transformar essa situação completamente. Nós temos que crer que Deus tem o poder. Por quê? Porque Ele está a viver nas nossas vidas. Jeremias 32, 27. O que é que diz lá? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Qual é o seu problema? Será que isso é muito difícil para o Senhor resolver? Qual é a sua situação? Será que é difícil? O problema é que nós temos que declarar a palavra do Senhor e não aquilo que estamos a ver, porque não é fácil. Não é fácil se a gente está a ver que Deus está, parece que Ele ainda está morto. E é por isso que Jesus disse: eu já não estou no túmulo, eu ressuscitei. Eu lembro de um irmão que veio ter comigo e ele tinha problemas financeiros, ele tinha um negócio e o negócio estava a passar por dificuldades, os clientes, não tinha clientes. E ele estava a orar, e sabem o que é que aconteceu? Veio um muçulmano e deu a ele 250 mil rands. Sem ter... Ele disse: eu senti que devia dar a ti este dinheiro para ajudar a ti. 250 mil rands. Quando a gente submete ao Senhor, até os recursos dos filisteus, Deus entrega a nós. Quando a gente está a passar por situações difíceis, Deus opera. Eu não sei qual é a situação na sua vida que parece que não há solução.
E Deus está a dizer, isso não é demasiado difícil para mim. Talvez o irmão e a irmã está a pensar, o meu casamento nunca vai resolver-se. As minhas finanças nunca vão resolver-se. A minha saúde nunca vai resolver-se. Eu não percebo às vezes porque é que os crentes, quando estão doentes, não vêm à igreja. Não é? Eu sei que às vezes a gente não pode vir. Não é? No outro dia estava uma pessoa doente e a gente tem o culto de oração, à sexta-feira à noite. Ele disse, pastor, eu não posso vir porque estou doente. E eu disse a ele, tu devias vir porque estás doente, precisas de ser curado. Se tu ficares em casa, como é que tu vais sentir o poder de Deus? E esse homem ouviu e ele veio. Sabem o que é que aconteceu? Ele foi curado. Nós não podemos não é, estar a dizer, eu estou assim. Não, a gente deve ser persistentes, como aquela viúva que persistiu e disse, não, isto vai acontecer. Se eu estou na expectativa de ser curado, eu tenho que vir aos cultos, eu tenho que lutar e dizer, não, eu creio que Deus vai fazer. O meu Deus, que é o Deus de impossível, que ressuscitou da morte. Ele está a viver. Só refletam um pouco. Eu não sei se os irmãos estão a refletir. Se esse poder que ressuscitou Jesus da morte está em mim, será que eu não devia estar a viver diferente? Será que eu não devia estar a ter uma vida diferente dos outros? Onde quer que eu vou, Deus vai providenciar, Deus vai estar lá, Ele vai ir à frente de mim e Ele quer ajudar, abençoar, abrir portas, fechar portas, seja o que for. Quando eu creio que eu sou filho de Deus e que Jesus está a viver dentro de mim. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu desafio, o seu problema. Mas o que eu sei é que quando a gente clama ao Senhor, e infelizmente às vezes as coisas acontecem, não é como a gente quer. A gente pensa que Deus vai operar assim, mas Ele não opera. Eu estava a dizer nesta semana, não é? José, quando ele estava na prisão, ele talvez queria reclamar e dizer, mas não é? Porquê que eu estou aqui? Ele profetizou e disse às pessoas, olha, vocês daqui a 3 dias, tu vais morrer, tu vais viver. E ele disse ao homem, não te esqueças de mim. E o homem saiu da prisão e a Bíblia diz que Deus fez ele esquecer por 2 anos. 2 anos. Imagine, José ali na prisão a olhar e a ver o copeiro ali a beber e a comer uvas, e ele na prisão a pensar, lembra-te da profecia que eu falei, olha aqui, eu estou aqui. E ele a viver a vida boa, e esqueceu-se por 2 anos. Mas sabes o que, Manuel? Deus proporcionou que depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. Então, se José saísse na prisão depois daqueles dias, ele nunca ia ver Faraó a ter o sonho, porque ele não ia estar na prisão. Então, Deus ficou com ele há mais 2 anos na prisão. E alguns de nós que estamos aqui numa prisão física, espiritual. Mas Deus quer trazer a sua vida, a sua ressurreição. Às vezes a gente, quando tem problemas, a gente esconde e fecha a porta e diz, bem, isto é um problema, eu vou fechar aqui, não é? Ninguém sabe. Não sei se os irmãos e irmãs têm algum quarto lá em casa que põem, quando não querem arrumar, põem tudo lá naquele quarto, não é? Mas depois quando aquilo enche-se demais e a pessoa abre a porta, aquilo cai tudo.
E às vezes a gente somos assim na nossa vida. A gente diz, este problema eu vou só pôr aqui e fechar a porta. Ninguém sabe. Não, Deus sabe. E o problema é que quando a gente tem quartos assim na nossa alma, a presença de Deus não está em controle de tudo. Então o inimigo ataca nessa área. E ao terminar, eu quero encorajar os irmãos e as irmãs para dizer, se há alguma situação na sua vida onde não há a ressurreição e a vida, e o inimigo está sempre a atacar a si nessa área, eu quero encorajar para o irmão e a irmã dizer não. Eu vou declarar vida nesta situação. Eu vou declarar vida sobre o meu esposo. Eu vou declarar em nome de Jesus, Deus vai me dar vitória. Eu ouvi um testemunho de uma senhora que o marido dela veio ter com ela e disse, olha, eu quero me divorciar. E ela era uma crente. Então ela buscou ao Senhor e o Senhor disse a ela, diz a ele que ele pode se divorciar, mas por um mês ele tem que dizer a ti, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por um mês, todos os dias. E depois desse mês ele pode divorciar-se. Então ela começou a orar. E todas as manhãs, ele no início, eu te amo. Te amo. Depois de 2, 3, 4, 5 dias, eu te amo. No fim de 30 dias, o Senhor começou a operar nele, que ele começou a ver a esposa dele de uma maneira completamente diferente e rededicou a sua vida a ela e não divorciou-se. A palavra do Senhor diz que Deus traz à luz as coisas que estão a ser feitas na escuridão. Quem é essa luz? É Jesus, é o Espírito Santo que vai iluminar. E nessa situação onde o inimigo está a trazer morte, seja nos seus filhos, seja no seu esposo, nós temos que usar o Espírito Santo para lutar. Quando eu casei-me, eu incluí o Espírito Santo no meu casamento. Porquê é que Deus odeia o divórcio? Porquê? Porque quando eu casei-me, eu convidei ele para ser o meu parceiro neste casamento. Ele não odeia o divórcio por causa do divórcio, mas porque eu estou a dizer, olha, eu vou-me divorciar porque tu não podes resolver este problema. É por isso que ele odeia o divórcio. Porque quando eu convido ele para fazer parte do meu casamento, ele também tem que me ajudar a resolver os problemas. E às vezes há situações que eu não sei o que fazer com a minha esposa. Eu não sei. Não, eu posso dizer a ela, se ela estivesse aqui, eu dizia. Mas o que é que eu faço, irmão João? Eu vou e começo a orar a Deus e digo, Senhor, eu não digo como Adão disse, é a mulher que tu me deste, eu não digo isso, né? Mas eu digo, Senhor, neste momento eu não sei se é algo que ela está a passar fisicamente, espiritualmente, mas eu trago a tua filha a ti. Ela foi criada na tua imagem e eu entrego a ti. E o Senhor, o Espírito Santo, começa a falar no coração dela e no meu. Porque às vezes é o meu defeito, é a minha culpa. Quando eu começo a deixar a ressurreição a operar na minha vida mais e mais, eu garanto que a gente vai ter mais milagres e vitórias na nossa vida. Vamos só ficar de pé. E nesta manhã eu quero só fazer o apelo e nós queremos orar e interceder por si. Eu não sei qual é a situação que está na sua vida, que talvez o irmão e a irmã, como os discípulos, quando foram ao túmulo, disseram, ele já não está aqui, e ficaram tristes. Mas o Senhor quer operar na sua vida, no seu lar, seja nos seus recursos, seja na sua saúde, não sei o que é.
seja no seu casamento. Irmãos e irmãs, quando é o casamento, nós não podemos forçar o nosso esposo ou esposa para fazer. Nós temos que ir perante o Senhor e dizer, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Deus é que vai convencer essa pessoa. Não sou eu não sou o Espírito Santo. Então eu quero fazer um apelo, se há aqui irmãos e irmãs, eu sei que talvez até já veio aqui à frente, mas nesta manhã o Senhor revelou a si que o poder da ressurreição está dentro de si. E que Ele está vivo, Ele não está morto. Então eu vou convidar a si, seja enfermidade, seja trabalho, seja casamento, seja o que for. Mas se for casamento e o seu esposo está consigo, não agarre nele e diz, vamos. Mas, não é? Talvez ele pense que não há problemas, mas... Então eu vou dar a oportunidade. Talvez os seus filhos. Há tantas situações, mas o Senhor nesta manhã quer trazer a sua vida nessa situação. Ele está vivo. Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo. Então, se há pessoas aqui que têm certas necessidades, eu vou pedir para vir à frente e a gente depois vai orar consigo. Rapidamente, eu não vou estar aqui, os irmãos e irmãs sabem, têm situações, têm problemas, nós vamos orar e dizer, Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos que Tu vais resolver e Tu és o Senhor que vais resolver estas situações. Senhor, a Tua ressurreição está aqui nesta manhã. Vamos crer em nome de Jesus. Não sou eu, não é a Sandra, não é ninguém, não é o Ian, mas é o poder da ressurreição do Senhor que está aqui nesta manhã. E nós vamos orar por os irmãos e as irmãs e vamos declarar a vitória sobre a vida deles. Eu vou chamar a pastora Marisa e o Caleb, se puder, se não puder, então não é preciso vir. Nós vamos orar por estas pessoas. Eu vou terminar em oração e depois a gente vai orar por estas pessoas em nome de Jesus. Se o pastor Mário sentir, ele também pode vir aqui orar. Se quiser, se não quiser, está bem assim também. Vamos chamar os líderes, o irmão Horácio, os outros que estão aqui, líderes, a Lídia, e vamos orar aqui por estas pessoas. Eu vou terminar em oração e depois a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que veio aqui à frente. Ó Senhor, revela a Tua ressurreição na nossa vida, Senhor. Que a gente possa ter não só vida, mas vida com abundância, Senhor. Fala aos nossos corações, fala às nossas almas, às nossas vidas, Senhor. Tu conheces, Tu vês cada situação aqui, cada problema, Senhor, onde há morte, onde há problemas. Nós queremos trazer a Tua vida, Senhor, a Tua vida abundante, Senhor. Fala, Senhor, nesta manhã. Traz a Tua vida. Tu não morrestes por acaso. Tu morrestes para nos dar poder e a ressurreição, Senhor. Senhor, Tu vês cada situação aqui, cada problema, e nós estamos a apelar, Senhor, e a pedir a Ti, Senhor, para Tu vires e tocares nestas vidas, Senhor. Vem, Senhor, vem fazer um milagre nas vidas destas pessoas, nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em bem para os nossos lares, Senhor, e para aqueles que têm situações em casa. Nós pedimos, Senhor, como aquele centurião disse, Senhor, fala somente a palavra. Nós pedimos, Senhor, envia a Tua palavra, Senhor. Toca na vida dos nossos filhos, Senhor, dos nossos esposos, das nossas esposas. Ó Senhor, que a gente possa declarar um milagre nos nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.